Deputado Peronde, o senhor médico pediatra deu um puxão de orelha com muita base no ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, por causa da colocação das posições dele. O senhor que é médico o ensinou um pouco de direito. Qual foi o puxão de orelha que o senhor deu no ministro Barroso? Minha saudação a todos bacharéis de direito. Bacharéis, sim, os bacharéis de direito do Brasil inteiro. O ministro Barroso é um ministro inteligente, sábio, educado. Ele participou de uma convenção na Praia do Forte, lá eu estava, e ele falou sobre o voto que ele proferiu no Supremo, desmontando o rito do impeachment necessário que essa casa votou. E afirmou que era um golpe, que essa casa não se portou bem, tá? E que ele tinha agido de forma correta, tá? Que usou tudo de forma correta. Eu estava lá, educadamente, o interpelei no fim da palestra. E disse para ele que ele não tinha sido decente nem correto com o Brasil, com a democracia. Por quê? Porque ele não leu um artigo do Regimento Geral da Câmara, a parte final do artigo, demais eleições, que falava da eleição secreta e avulsa. Lá está, na Lei 1079 de 1950, que joga para o regimento da Câmara, e no artigo 102 do regimento da Câmara diz que é possível, sim, eleição, sim, secreta, eleição avulsa, sim. E ele, quando ele leu, para tentar convencer os outros ministros, ele não leu este trecho. Quer dizer, ali ele faltou com a correção, deixou de ser sério naquele momento. Ou seja, essa aula política ele não pegou. E mais, ele defendeu de que nós não usamos as regras do afastamento do Collor, do impeachment do Collor. Usamos outras regras. Não é verdade. As regras do impeachment do Collor foram votadas aqui, sim, por votação aberta e não houve votação avulsa. Sabe por quê, meus caríssimos bacharéis? Porque era uma outra circunstância. O Collor estava isolado, ele não tinha nem partido. A Dilma tem um partido e a disputa está acirrada. Então não houve, lá, no tempo do Collor, houve acordo entre os partidos, entre as lideranças. Houve aclamação. Por aclamação. Até um deputado, antes da votação, disse: eu quero me candidatar como avulso. E o presidente Ipse está nos anais. O ministro Barroso, tão sábio, esqueceu de pesquisar. Ou o funcionário dele que pesquisa não pesquisou bem. O Ipse disse para o deputado Adilson Mota: o senhor sim poderia ser candidato avulso. O regimento permite. Só que as inscrições se encerraram hoje de manhã ou ontem de noite, porque o senhor não pode. Então... E complementando o senhor, lembrando a história, que nós bacharéis sabemos, se a eleição não fosse por aclamação, fosse para o dia seguinte, abriria novo espaço e ele, como avulso, poderia se candidatar. Poderia ser candidato. Foi o que o presidente Wilson disse. Então ele ignorou isto. Eu não sei como é que ele vai explicar quando ele for professor ou dar aula. Ele tem que rever isso. Ou ele foi indecente, ou a pesquisa dos seus assessores foi mal feita. E em terceiro lugar, ele usou em vão a palavra do saudoso Paulo Bossar. Paulo Bossar tá no céu, junto com Ponce de Miranda, por exemplo, viu? Rui Barbosa. Chapelaria. Em nenhum momento Paulo Bossar
defendeu aquilo que não estava na Constituição, na lei e no regimento da Câmara. De novo faltou. Aí ele se irritou, disse que eu não queria ouvi-lo. Aí eu ouvi, ele disse: lá na Câmara, lá no Supremo não tem nenhum bobo. Eu não enganei, não tem nenhum bobo. Aí eu interrompi o ministro e disse: ministro, bobo, o senhor fez o parlamento, os seus colegas e o país. O senhor tem que mudar a posição. Ele disse que não vai mudar. Aí eu apertei a mão e fui embora. O ministro Barroso, repito, sábio e inteligente, né? Na minha visão particular, sou parlamentar há 21 anos, eu acho que ele serviu a Dilma. Tomara que não. E esqueceu a sua inteligência jurídica. Foi uma brutal intervenção na democracia, uma brutal intervenção num poder legislativo. Não foi respeitado. Olha, foi pior que o ato institucional número 5 que os militares fizeram. Foi pior, porque lá era ditadura já implantada. E aqui não, aqui é democracia. Eu acho que o ministro Barroso ainda tem tempo de, inclusive, revisar o seu fórum. Ainda tem tempo. Senão, a história que ele está construindo como ministro e a história que ele construiu como jurista ficará manchada para a eternidade no Brasil. Deputado, o Supremo vai julgar os embargos ainda que estão sendo e falam em mudanças, inclusive na questão do voto avulso, da candidatura avulsa, do voto aberto e fechado, enfim, estão falando em mudanças. Caso não haja mudanças e continua como está, o senhor como deputado, como parlamentar da Câmara, se sente aviltado pela Câmara ter sido colocada nesse julgamento inicial com um poder alternativo, subserviente ao Senado, como se fosse um poder de segunda categoria? Também isso foi outro encaminhamento triste e lamentável do ministro Barroso. Ele diminuiu o tamanho da Câmara. A Câmara representa todos os brasileiros e o Senado representa a Federação, os estados. E está muito claro também na Constituição. Nós abrimos o processo, votamos, precisa 342, aí encaminhamos para o Senado. É isto que está escrito. Lá, aquela outra vez, houve acordo. E até nem foi para o Senado porque o Collor renunciou antes. Então, foi um outro erro lamentável. Eu tenho muita esperança que eu esteja errado, que ele não serviu a Dilma deliberadamente e foi um erro de estudo, um pecado de pesquisa da sua assessoria. Mas também tem outros ministros que estão revendo isso.